Meu nome é Ramon Torquato, sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal da Paraíba, Campus 1, na cidade de João Pessoa. A minha formação é em graduação em Engenharia de Materiais, com pós-graduação a níveis de mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande. Bom, a minha história dentro do curso de Engenharia de Materiais feito na UFCG, ela tem influência em duas situações. Eu vou contar aqui pra gente essas duas situações que influenciou a eu fazer esse curso de Engenharia de Materiais. A primeira influência foi através do meu primeiro emprego, que foi numa fábrica de vidros e frascos de vidros, né? O meu primeiro emprego foi um emprego de instrumentista, que é um profissional que é encarregado na parte da automação industrial do processo produtivo, que nesse caso era a fabricação de vidro. Esse profissional ele tem a responsabilidade de parametrizar, de programar e dar manutenção nos equipamentos de automação industrial do todo o processo. Bom, como era uma fábrica de vidro, obviamente que o processo de fabricação do frasco me chamava muita atenção. O que é que me chamava a atenção? Bom, por que eu preciso calibrar o equipamento em determinada curva de queima de um canal do vidro, que vai escorrer vidro para fazer o frascos de vidros? Por que o vidro tem determinada viscosidade? Por que tem determinada coloração? Então isso me chamava a atenção por dois motivos. Primeiro, pela curiosidade de entender esses fenômenos de transformações, como também para entender melhor, para poder calibrar também melhor os equipamentos. Então isso me chamava a atenção. E também me inquietava para que eu pudesse me aprofundar mais no conhecimento desse tipo de transformação. Então isso me inquietou a fazer o curso de engenharia, esse é o primeiro ponto. O outro ponto era a minha formação técnica. Eu tinha uma formação técnica na área de eletrônica, por isso o primeiro emprego na parte de instrumentação, como um instrumentista dentro do chão de fábrica, na parte de automação. Então, o conhecimento na área de eletrônica, obviamente que o curso técnico é voltado para o profissional para dar manutenção em equipamentos eletroeletrônicos. Mas só que eu tinha aquela curiosidade, aquela inquietação e os porquês da vida de tentar entender como é que aquele dispositivo funcionava. Por que um diodo funciona daquela forma? Por que um capacitor funciona daquela forma? Por que um transistor, um tiristor funciona daquela forma? Então, aquilo me chamava a atenção e era uma curiosidade. E eu tinha vontade de me aprofundar também. Então, o curso de engenharia que tratava sobre aspectos dos materiais, inclusive os materiais elétricos, magnéticos e eletrônicos, era o curso de engenharia de materiais. Então, tanto lá no meu primeiro emprego, que me inquietou a fazer um curso de engenharia para tentar abranger mais os meus conhecimentos, o curso técnico também fez com que fosse uma força motriz para que eu pudesse também aprofundar mais esses estudos. Por que eu digo que essas duas situações favoreceram lá no curso de Engenharia de Materiais? Porque essas duas situações fizeram com que eu direcionasse o meu estudo. Obviamente que o curso de Engenharia de Materiais é bem mais abrangente do que você estudar, por exemplo, o princípio de funcionamento dos materiais semicondutores, dispositivos semicondutores, ou também da fabricação de vidro. É bem mais abrangente. Mas eu já tinha uma ideia na cabeça do que eu queria mais ou menos de direcionar os meus estudos. Obviamente que o curso de graduação você tem aquela limitação de um curso de graduação para se aprofundar mais em conhecimentos bem específicos. O que dá mais essa questão mais específica é a pós-graduação. Então, tanto o meu mestrado, na minha dissertação, como também na minha tese de doutorado, eu trabalhei com essa linha de pesquisa, tanto em materiais magnéticos, respostas magnéticas, como também dos materiais semicondutores, tá bom? Materiais semicondutores lá do meu doutorado. Então eu consegui direcionar os meus estudos para essas situações. Atualmente eu também sou professor da pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal da Paraíba. E a minha linha de pesquisa, eu trabalho com meus alunos exatamente com relação a isso, de tentar desenvolver materiais para aplicações na área de eletrônica, na área de
de propriedades magnéticas, propriedades semicondutoras. A gente faz testes de materiais, desenvolve materiais, no caso aqui materiais cerâmicos e às vezes materiais compostos também, que na hora que a gente estimula ele através de um campo elétrico ou através de um campo magnético, a gente vê qual é a resposta desse material quando a gente faz esse tipo de estímulo. Então, a gente desenvolve pesquisa lá na UFPB, no Campus 1, em João Pessoa, algo dentro desse contexto de propriedades elétricas, propriedades magnéticas, propriedades condutora, como eu acabei de falar. Por isso que essas duas histórias, de alguma forma, foi vetor motivacional para eu fazer o curso de Engenharia de Materiais, tá bom? Eu tive a oportunidade, quando eu concluí meu curso de Engenharia, de trabalhar numa fábrica de capacitores, de componentes eletrônicos, mais especificamente de capacitores eletrônicos, obviamente para a indústria eletrônica. A nossa função lá, juntamente com outro engenheiro de materiais, era a gente monitorar, a gente gerenciar a parte da fabricação do dielétrico cerâmico, né? Ou seja, a nossa preocupação era ter um material de boa qualidade. Quando a gente fala de material de boa qualidade, de forma mais direcionada, era no controle da constante dielétrica daquele material. A constante dielétrica do material, ele vai influenciar diretamente na capacitância do capacitor. E a gente tinha que ter um valor adequado, um valor razoavelmente alto, para que durante o processo de fabricação do capacitor, para ter o dispositivo final, lá na etapa final da fabricação dele, ele possa ter o valor da capacitância dentro daquilo que o cliente especificou, que o cliente pediu na hora de pedir para fazer aquele capacitor com as suas variações de capacitância. Então, a gente era encarregado de garantir isso aí, percebendo também toda a linha de processo. Também tive uma experiência, como eu falei, na fábrica de vidro, a nível técnico, e também já depois do curso de finalizar o curso de Engenharia de Materiais, também numa fábrica de louças sanitárias, tá bom? Bom, essa pequena história só foi para contextualizar, para iniciar, para ajudar eu dizer aí da importância do profissional da engenharia de materiais, em que ramo ele pode trabalhar, tá bom? Então, um profissional de engenharia de materiais, ele pode, por exemplo, trabalhar em fornecimento de empresas que fornecem matéria-prima. Lá na fábrica de capacitores, a gente também tinha essa responsabilidade também de avaliar a matéria-prima que chegava lá, os insumos que chegavam no material. Indústria de transformação, prestação de serviço, assistência e consultoria, instituição de ensino, de fomento, de pesquisa e desenvolvimento, que agora é o caso que eu estou trabalhando como professor da universidade, na pós-graduação também. Então, o leque para um engenheiro de material ele é bastante abrangente. Tá bom? Agora, obviamente que o engenheiro em si, seja ele qual for, o profissional da engenharia, com cada um com as suas competências e suas habilidades, ele é um profissional que é contratado para solucionar problemas, seja problema de processo, seja problema de projetos também. É um profissional para solucionar problemas. No caso do engenheiro de materiais, ele também pode atuar na seleção de material, na análise de material, no beneficiamento de materiais, do material, dos materiais propriamente dito, e da matéria-prima que seja utilizada para a transformação daquela ciência em um produto. Na otimização do processo, que vai desde o tempo que aquele produto gasta para ser formado, como, por exemplo, também na otimização de energia, a energia que é gasta para transformar aquela ciência, né, através da tecnologia em um produto. Obviamente também o engenheiro ele tem que ter uma visão também mais ampla em termos de aspecto econômico e também do impacto ambiental. Essa parte do impacto ambiental, a engenharia de materiais também entra de forma bem forte também, porque hoje em dia também tem a ideia, já tem se colocado em prática a questão do reaproveitamento de resíduos, né? Você reaproveitar na massa, no caso material cerâmico, uma massa cerâmica ou com um insumo de matéria-prima para você transformar novamente em um produto, que é uma questão ambiental, o seu reaproveitamento de resíduos deixados pela fábrica, tá bom? Então isso aí é característico de todas as engenharias e eu coloquei alguma situação
situações bem específicas para um engenheiro de materiais. Outra característica essencial do profissional da engenharia é você ter conhecimento teórico, conhecimento técnico, né, que você adquire dentro da universidade, e isso aí é essencial, é o básico, vamos dizer. Ter boa habilidade de comunicação, a questão da comunicação, de como você vai passar aquelas, por exemplo, na equipe que você gerencia. A comunicação é fundamental. Dentro do ambiente fabril é fundamental a comunicação de forma precisa, né? Para que as coisas aconteçam também de forma adequada. Ter disponibilidade de deslocamento, aquele aluno, por exemplo, que está terminando o seu curso de engenharia. Ele não pode estar restrito a só a sua região, a só a sua cidade. Ele tem que ter disponibilidade para trabalhar em outras regiões, inclusive até em outros países também. Aprendizado constante. Você ter aprendizado constante, porque as coisas modificam de forma constante também. A tecnologia avança de forma muito rápida, bem diferente de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás. As coisas acontecem de forma muito rápida. Ter a habilidade de trabalhar em equipe, tá bom? Ter um bom relacionamento com as partes, com os seus liderados, isso é importante também. Isso aí pode ser começado a ser formado dentro da própria universidade também, quando o professor passa, por exemplo, tarefas para trabalhar em conjunto, em grupo, e desenvolver aquela tarefa para trabalhar em conjunto, em grupo. Ter atitudes proativas, ter iniciativas, né? Obviamente que essas iniciativas são iniciativas com responsabilidade, a proatividade dentro da sua responsabilidade, das suas competências como engenheiro de um processo, ou como engenheiro dentro de um contexto profissional, tá bom? Bom, a questão de criatividade envolve também a questão da proatividade, comunicação, colaboração, estar disposto a sempre a colaborar com seus conhecimentos, pensamento crítico, os porquês da vida, né? O porquê da vida sempre ajuda, principalmente quando você está trabalhando com materiais. Por que é assim? Por que não pode melhorar isso aqui? Por que esse matéria, por que eu estou sempre utilizando essa quantidade de energia para poder fabricar esse produto? Por que esse é a quantidade de tempo que eu preciso utilizar para fabricar esse produto? Por que eu tenho que estar utilizando essa matéria-prima em detrimento de outras matérias-primas que às vezes dão uns resultados bem interessantes e às vezes até um custo bem menor, sem degradar às vezes até o meio ambiente, entendeu? E às vezes tem mais em abundância no meio ambiente do que o outro que já foi bastante utilizado. Ter conhecimento computacional, hoje os sistemas são interligados, né? As interfaces homem-máquina, dentro do processo de automação, é bastante forte. Os controles de processo, a maioria das vezes, são através de supervisório. Então, o engenheiro, mesmo sendo de materiais, é interessante que ele tenha um conhecimento dentro disso, dessa situação de controle remoto, através de supervisório, através de programas computacionais que possa monitorar todo o processo produtivo de forma remota, né? E obviamente você poder trabalhar de forma mais contextualizada com todo esse processo que é algo bem atual quando se trabalha dentro do chão de fábrica, quando você quer produtividade. Além disso, além de toda essa questão técnica que a gente acabou de falar, tem também a questão pessoal, ser um profissional de caráter, ser uma pessoa do bem, porque na hora que você é uma pessoa do bem, uma pessoa de caráter, você planta sementes do bem, você também vai colher frutos também que vêm do bem. Então, dentro dessas situações que eu coloquei aqui nesse vídeo, nessa fala, pequena fala com vocês, a minha intenção é exatamente dar essa visão, uma visão um pouco mais ampla do que é um profissional de engenharia de materiais e onde é que ele possa atuar. Agora, além de tudo isso que eu acabei de falar, é interessante que você tenha paixão por aquilo que você colocou como a sua profissão, desde a sua formação lá, na sua entrada na universidade até o final do seu curso e na entrada do ambiente de trabalho, da sua profissão que você vai exercer durante a sua vida. Então é interessante que você tenha paixão naquilo que você escolheu como profissão. Você tendo paixão naquilo que você faz, as coisas acontecem de forma
mais suave. E aí você pode galgar espaços maiores, mais altos, dentro daquilo que você propôs como que você escolheu, melhor dizendo, para ser a